you can just feel the Chris through the challenge of Odegaard as well. Guimarães, seconds of the half now. Senhoras e senhores, torcedores de futebol ao redor do mundo, o que presenciamos em East Rutherford, Nova Jersey, não foi apenas uma partida de futebol. Foi o fim de uma era. O Brasil, pentacampeão mundial, a seleção mais vitoriosa da história deste belo esporte, entrou em campo no MetLife Stadium como favorito diante de uma Noruega que jamais, em toda a sua história, havia chegado às quartas de final de uma Copa do Mundo. 90 minutos depois, a seleção estava de malas prontas para casa e um dos maiores jogadores que este esporte já produziu chorava diante das câmeras, dizendo ao mundo que tudo havia terminado. Vamos entender exatamente como essa virada surpreendente aconteceu. A Noruega chegou a este torneio carregando um homem nos ombros e esse homem entregou a atuação de sua vida. Erling Haaland, já com 5 gols no torneio, precisou de apenas um tempo para transformar essa partida em sua coroação pessoal. O Brasil teve chances, teve momentos de controle, mas o futebol é um esporte cruel e ele pune a hesitação. Bruno Guimarães teve a chance de ouro, cobrando um pênalti logo no início da partida, um momento que poderia ter mudado tudo, e o goleiro Nyland fez uma defesa que será reprisada por anos. Aquela perda não custou apenas um gol ao Brasil, custou a confiança da equipe. Sentindo a rachadura, Haaland golpeou. Não uma, mas 2 vezes no segundo tempo, com frieza, precisão e um poder impossível de conter. 2 gols que serão lembrados como o momento em que o futebol norueguês reescreveu seus próprios livros de história. Esta foi a primeira classificação da Noruega para as quartas de final de uma Copa do Mundo, e eles conquistaram isso fazendo algo que ninguém previa, silenciando a máquina brasileira no maior palco deste esporte. Mas é aqui que a história deixa de ser apenas um placar chocante e se transforma em algo muito mais emocional. Com o relógio correndo contra o Brasil em busca de um milagre, Neymar, de 34 anos, que havia enfrentado problemas físicos durante todo o torneio e fez apenas 2 breves aparições, recebeu uma última chance, um pênalti nos acréscimos. Ele foi para a cobrança e, com o peso de uma nação e de toda a sua carreira sobre os ombros, converteu. Um momento de pura classe em meio à dor brasileira. Mas era tarde demais. O apito final soou. A Noruega havia conseguido. O Brasil, pentacampeão mundial, estava eliminado nas oitavas de final, a saída mais precoce em uma Copa do Mundo em 36 anos. E então veio o momento que abalou o mundo do futebol ainda mais do que o próprio placar. Neymar, visivelmente emocionado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, parou diante das câmeras e disse palavras que instantaneamente se tornaram históricas. Ele disse que sua jornada com a seleção começou naquele mesmo estádio e agora estava terminando naquele mesmo estádio. Acabou, ele disse. E assim, uma das carreiras mais eletrizantes, mais comentadas e mais controversas da história do futebol brasileiro chegou ao fim, não com uma taça erguida, mas com lágrimas em uma tarde de julho em Nova Jersey. Pense no que esse homem conquistou. Ele se despede como o maior artilheiro da história da seleção brasileira, superando a marca do lendário Pelé. 80 gols, 130 jogos. 16 anos vestindo aquela famosa camisa amarela, passando pelo ouro olímpico no Rio, pelas Copas do Mundo no Brasil, na Rússia, no Catar e agora nos Estados Unidos. Passando por lesões, por críticas, por momentos de brilho que iluminaram estádios ao redor do mundo. E ainda assim, o único prêmio que realmente importava, o título de campeão mundial, sempre escapou de suas mãos. A reação do mundo do futebol foi imediata. Lendas como Zlatan Ibrahimovic e Thierry Henry prestaram homenagem a uma carreira que redefiniu o talento e a habilidade no cenário mundial. Mas não se enganem, nem todos foram solidários. Críticos nas redes sociais foram rápidos em apontar o dedo, alguns questionando as lágrimas por uma carreira que, segundo eles, nunca cumpriu totalmente sua promessa inicial. Ame-o ou duvide dele, ninguém pode negar o impacto que Neymar teve neste esporte por mais de uma década e meia. E onde isso deixa o Brasil? O técnico Carlo Ancelotti foi direto em sua entrevista coletiva, reconhecendo a dor do resultado enquanto pedia paciência com a nova geração de talentos brasileiros que aguarda sua oportunidade. Este é oficialmente o fim de uma era para a seleção. Um período de transição começa agora mesmo, ao vivo, em tempo real, diante de uma torcida devastada. E onde isso deixa a Noruega? Eles avançam para as quartas de final contra o vencedor entre Inglaterra e México, perseguindo um sonho que parecia impossível a apenas um torneio. Erling Haaland, o homem que sozinho desmontou um gigante do futebol, agora tem os olhos postos em algo ainda maior, uma partida. 2 histórias lendárias que se cruzam. Um herói batendo recordes que se ergue e uma lenda que se despede em lágrimas.
É por isso, torcedores, que a Copa do Mundo quebra corações e cria história nos mesmos 90 minutos. Não esqueçam de se inscrever, porque o caminho até a final acabou de ficar muito mais dramático.